dessa palestra aí que vem com o nosso querido irmão Ried, só. Então, o nosso tema de hoje é liberdade cristã. E, assim, eu vou ler aqui João 8,36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando. A cada dia que nós paramos um tempinho para aprender mais do Senhor, né, nós crescemos, né? Nós crescemos mais nessa liberdade que o Senhor Jesus nos dá. Então, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, grandioso, maravilhoso, Pai, infinita misericórdia. Aqui estamos, meu Senhor, em nome de Jesus, em tua presença. Primeiro, meu Deus, para te agradecer porque o Senhor nos escolheu para te conhecer, Pai. Porque não somos nós que te escolhemos, mas é o Senhor que nos escolhe. E o Senhor escolheu que nós possamos estar nesta noite aqui, aprendendo mais de ti, da tua palavra, Senhor, através do teu servo. Senhor, que nada seja dele, mas tudo seja o seu Santo Espírito a nos ensinar a cada dia, Senhor, que todas as palavras que ele disser, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, que nós possamos, Senhor, estar com nossos corações abertos para receber a tua palavra, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, que tudo que seja dito aqui nós possamos levar para as nossas vidas. Abençoa, Pai, cada uma que já chegou aqui, cada irmão, cada irmã. Abençoa suas famílias, ó Deus. Abençoa suas casas, que sejam bênçãos, Senhor, em todos os lugares que estiverem. Que essa, Senhor, seja uma noite que o seu nome seja glorificado do nosso meio. Abençoa, Senhor, a vida de Riedson, nos seus projetos, Pai. O Senhor o Senhor conhece todos os projetos dele, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a mente, o coração, o corpo, Senhor, de teu servo, para que o seu nome seja glorificado na vida dele. Isso, meu Deus, é o que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, está com você aí a palavra. Mulheres abençoadas de Jesus, cristãs em missão a todo instante, dentro de casa, fora de casa, é isso mesmo aí. São missionárias do Rei Jesus, glória a Deus. É um motivo de alegria, viu? Estou muito feliz, retornando de novo. A primeira vez foi uma sexta-feira, não foi, irmão? Irmãs, uma sexta-feira, não foi? Glória a Deus. E hoje vamos estar falando sobre, meditando, fazendo uma reflexão sobre o que é liberdade cristã. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que acham que liberdade cristã é você realmente estar toda hora pecando, fazendo o que bem quiser e entender, sem dar satisfação a ninguém, sem pensar nos irmãos em Cristo, sem pensar nas autoridades colocadas por Deus. Acha que liberdade dá o direito de pecar toda hora e pedir perdão toda hora. Não é assim. Jamais foi assim e a Bíblia não ensina isso. Mas como o Neide falou, Neide já fez a oração aí de fé, vamos agora partilhar a palavra de Deus para estarmos meditando acerca do que é liberdade cristã. Vamos então ao livro de 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, é um texto bem conhecido das irmãs, bem conhecido nosso mesmo, da Igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 12 ao verso 20. Não dá uma leitura alternada, quando a gente ouve um a voz do outro, né? Mas louvado seja Deus. Vou ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, destruirá tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos
são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor, um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vós fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou repetir o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Peço às irmãs que vá agora para o capítulo 10, a partir do verso 22. Capítulo 10 de 1 Coríntios ainda, que também fala sobre liberdade e amor cristão. Aqui tem a tradução liberdade e caridade cristãs. Capítulo 10, a partir do versículo 22. 1 Coríntios ainda, capítulo 10, a partir do versículo 22 diz: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Aí ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um busca o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa da que vos advertia, e por causa da vossa consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo, porque eu sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Aí vem, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de um modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, Paulo, disse, eu, Paulo, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos. Para quê? Para que se possam salvar. Deus amado, aplica a tua palavra ao irmão. No capítulo 6 de 1 Coríntios, nós sabemos que a igreja de Coríntios realmente era uma igreja que tinha muitos problemas, infelizmente, problemas espirituais. Mas o que isso se refere com a liberdade cristã? Se formos parar para pensar o conceito da palavra liberdade, do ponto de vista filosófico, liberdade, eu fui no dicionário de filosofia online e pesquisei. Olha o que diz o que é liberdade do ponto de vista da filosofia. Diz que liberdade é uma condição daquela pessoa que é livre, que se sente livre. É a capacidade que uma pessoa tem de agir por conta própria. É autonomia, independência, autodeterminação, autovontade. Deu vontade, ela faz. Do ponto de vista negativo, na filosofia, significa ausência total de limites. Uma pessoa sem limites, que acha por ter liberdade pode fazer o que entender. É uma pessoa que não sofre interferência de ninguém, não se submete a nada nem a ninguém. Mas só que o interessante é que essa palavrinha chamada liberdade, que significa isso do ponto de vista filosófico, ela está ligada a outra palavra, que eu acho que as irmãs, tenho quase certeza que as irmãs já sabem, responsabilidade. E é uma palavrinha também interessante que do ponto de vista filosófico, diz que é a qualidade de alguém
que tem condições de pensar sobre seus próprios atos. É aquela pessoa que ela pensa antes de agir e ela tem condições, veja bem, ela tem condições de refletir sobre as consequências dos seus possíveis atos. Que interessante. Então, a responsabilidade está ligada à liberdade. E o que isso tem a ver com a igreja de Corinto, e o que isso tem a ver conosco, cristãos? Bem, o capítulo 6 de Coríntios, ele trata sobre a questão da prostituição. E havia na cidade de Corinto muita prostituição e muita gente que era oriunda, que tinha vindo do mundão lá de Corinto, aquela cidade cosmopolita, muitas pessoas iam, muitos comerciantes, elas estavam na igreja, mas precisavam ser tratadas. E a Bíblia, o Espírito Santo inspira Paulo a dizer, olha, Paulo, escreve aí, todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 6:2 já começa assim, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o Espírito Santo, né, auxilia Paulo, e Paulo escreve isso. Ele deixa que ele em outras palavras, a liberdade que ele tem, a consciência que ele tem dos atos dele, a responsabilidade de cristão que ele tem, de antever os resultados de possíveis atos da parte dele, faz com que ele pense, inspirado por Deus e na força do Espírito Santo, não venha causar escândalo à igreja de Deus. Então, a primeira grande coisa que a gente deve pensar é que a gente deve fugir da aparência do mal e também fugir do mal propriamente dito, porque nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas são adequadas, nem tudo que você pensa você tem que falar, nem tudo que você vê você tem que agir, rebater, reagir de modo que venha ferir a outra pessoa. Em outras palavras, Paulo ali naquele momento, olha, fujam da prostituição, ele é claro, fuja, se você se prostitui, você está pecando contra o corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Então, não se deixe dominar em absoluto pelo pecado. Não caia na tentação, porque a tentação não é pecado. O pecado é você cair na tentação e você consuma o pecado, e o pecado gera a morte. Ora, se ele estava na cidade de Corinto, e uma cidade também forte intelectualmente, cheia de filósofos, eles bem sabiam, para eles, a liberdade, para eles, do ponto de vista deles, ela é uma liberdade ativa. Ninguém interfere em nossa maneira de viver. Eu tenho autonomia, eu tenho independência, eu tenho autodeterminação, que esse é o conceito filosófico de liberdade para os filósofos. Autodeterminação. Então, eu faço o que bem entendo, mas nós, como cristãos, não vamos fazer o que bem entendemos. No capítulo 6 de 1 Coríntios, ele é específico em falar da prostituição. Mas quando vamos para o capítulo 10, interessante que já começa a dizer, vamos irritar o Senhor, nosso Deus? Será que nós somos mais fortes que o nosso Deus? Aí no versículo 23, ele diz, ó, todas as coisas me são lícitas. Quase a mesma coisa do capítulo 6, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, aí vem, mas nem todas edificam. Então, irmãs, o que é que vamos fazer em relação à nossa liberdade cristã? Liberdade já sabemos que é realmente essa capacidade que nós, seres humanos, temos de agir por conta própria, correto. Mas se somos do Senhor, já não vamos agir por conta própria, em total independência de Deus, porque agora nós somos dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo, porque Ele que traça os nossos caminhos, Ele que diz por onde quer que nós andemos, Ele nos direciona para a palavra de Deus, para que esta palavra sirva de bússola para os nossos atos, para os nossos pensamentos, para tudo que viermos a falar. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, inútil, senão a que for boa para promover a edificação, e para que também não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus, que nos selou para o dia da redenção, ou seja, para o dia da salvação. Então, a nossa liberdade cristã não é uma liberdade filosófica, uma liberdade de você faz o que você quiser, sem interferência de ninguém, numa autonomia total. Não existe isso com o cristão. Nós bem sabemos que estamos presos, amarrados ao amor de Deus. Nós fomos resgatados, comprados por alto preço de sangue. Então, essa nossa liberdade, na realidade, ela está ligada, vinculada a uma responsabilidade cristã de propagar e glorificar o nome do Deus vivo, de propagar, de difundir entre aqueles que ainda vivem nas trevas, principalmente os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho,
Eles devem ver em nós verdadeiramente pessoas compromissadas com Deus, que usufruem de uma liberdade, mas com responsabilidade, pensando nos outros, porque as testemunhas, as pessoas estão vendo as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas palavras, e elas vão perceber, se é que ainda não percebeu, nós usufruímos, gostamos de uma liberdade, mas uma liberdade submissa à vontade de Deus. Aí você pode me dizer, então, Riedson, não é liberdade. Aqui para nós mesma, na realidade, nós não somos libertos. Ou nós somos submissos, escravos de Deus, ou somos escravos do pecado, ou somos escravos do sistema mundano que está influenciado por Satanás. Na realidade, liberdade total, ainda não gozamos, não temos essa liberdade total. Estamos presos a um corpo corruptível, estamos presos aos agentes climáticos, aos fenômenos da natureza, mas há de chegar o tempo, em nome de Jesus, e vamos estar totalmente libertos de ansiedade, de temores, da morte, de todas essas coisas pelas quais temos passado. Mas do ponto de vista cristão, a liberdade está vinculada à responsabilidade que nós temos de propagar o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 5,16 que a luz que é em nós deve resplandecer para que os homens vejam o quê? As nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, toda a liberdade está atrelada a uma responsabilidade, a liberdade cristã. Essa nossa autonomia é uma autonomia dada por Deus do ponto de vista salvífico, para que nós venhamos a realizar as obras que ele já preparou para que andássemos delas. E que obras são essas? Obras que deem como resultado frutos de louvor e glória para Deus. Eu me lembro uma certa feita que Isa deu um testemunho, eu não sei se ela está lembrada do trabalho dela, que até os pais dela, espíritas, procuram ela para conversar, para desabafar, porque viam em Isa realmente uma pessoa confiável. Então, Isa fazia o que no trabalho dela quando ela estava trabalhando? Ela dava um testemunho de Cristo. Então, isso é relevante. Isso é usar a liberdade com responsabilidade e o resultado vai ser a glorificação de Deus. Então, a nossa liberdade está vinculada, somos escravos, todos nós somos servos, somos ministros, a palavra ministro é o quê? Escravo, escravos de Cristo, como Paulo foi escravo de Cristo. Ele dá o exemplo da prostituição, depois aqui no capítulo 10, ele diz, vamos pensar em todas as coisas, aquilo que a gente come. Tem outros textos que dizem, se você conhece um irmãozinho que ainda está caminhando, principiando na fé, você sabe que ele é fraco, não coma daquela comida, não porque não possa, porque Deus criou tudo. Repare que nos textos diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Então, na realidade, não há nada imundo, porque Deus criou todas as coisas. Satanás é imitador. Não há nada de imundícia, tem absolutamente toda a criação de Deus. Mas, por amor ao irmão, vamos exercer uma liberdade com responsabilidade. Vamos exercer a nossa autonomia pensando, prevendo quais serão os resultados de uma possível atitude nossa. Aquele irmãozinho é fraco na fé, eu não vou fazer aquilo. Aquele irmãozinho não gosta de determinadas brincadeiras, eu não vou brincar assim com o irmãozinho. Eu vou me policiar, eu vou pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para até começar a mudar o meu jeito de ser, porque nem com todas as pessoas eu posso brincar como eu brinco com Joãozinho ou com Maria, porque Fernando não aceita, porque Fernando tem um perfil diferente e ele vai se sentir ofendido. Então isso é amar o irmão, isso é pensar com a liberdade que Deus nos deu, e nada melhor como exercer eficiente essa liberdade e essa responsabilidade através da transformação da mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 especificamente, que nós é que devemos transformar a nossa mente, para que depois que experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita, Deus, para vontade de Deus, capítulo 10 diz, portanto, quer beber outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aí, 3 do capítulo 10, 1 Coríntios, diz, olhe, não sejam pedras de tropeço, não sejam escândalo, nem para os judeus, ou seja, nem para os irmãos em Cristo, trazendo para o nosso contexto, nem para os gentios, para aqueles que estão de fora, que vivem nas servas, e nem para a igreja do Senhor Jesus, ou seja, para os nossos irmãos da igreja local, para os nossos
irmãos queridos que andam constantemente conosco não servir de pedra de tropeço. E para que isso não aconteça, é necessário que exerçamos a nossa liberdade com responsabilidade, pensando que nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas convêm. Não devemos nos deixar dominar por nada e, principalmente, devemos fugir da aparência do mal, ainda que saibamos que esta aparência não seja o pecado em si, mas só isso coloca em dúvida o nosso caráter cristão. E como homens e mulheres responsáveis, homens e mulheres que sabem que a liberdade de Cristo não é para que venhamos a pecar e fazer o que quisermos e bem entendemos, nossa mente vai estar constantemente sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. Mente renovada, mente transformada é uma mente capaz de prever as suas consequências dos seus atos e assim agir de maneira sábia, como a palavra do Senhor fala, que o verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor. Em Eclesiastes diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E como é que se teme ao Senhor? Usando a liberdade com responsabilidade, sem infringir, quebrar as leis e os mandamentos de Deus. E como o pastor Rietes pregou domingo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. E amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Ora, mentes transformadas, com certeza vão ter mentes que vão saber exercer sua liberdade com responsabilidade, amando a Deus na prática, com as atitudes corretas, com atitudes adequadas, que não venham a manchar ou a colocar em dúvida o nosso caráter cristão. O mundo precisa ver verdadeiramente nós realmente agindo para os cristãos. O mundo já está de muita cristã. É necessário agirmos com Ô, Neide, tá Oi, ouvindo? irmão. A Louvado internet seja dele Deus. caiu? Caiu, mas já voltou? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Volte Então, um pouquinho aí. Volte um pouquinho aí, que ficou parando. Amém. Pronto. Para que o mundo, para que os filhos das trevas vejam em nós verdadeiramente a luz, com as nossas mentes sendo renovadas e transformadas pelo Espírito Santo, que agir em nós através da palavra de Deus. E assim, vamos saber perfeitamente usufruir nossa liberdade em Cristo, para fazermos coisas que sejam convenientes e adequadas ao reino de Deus, e não coisas inconvenientes e inadequadas, que venham até manchar, turvar, né, sujar a integridade cristã, porque as pessoas generalizam. Se dois fazem, então a igreja não presta. Então, a gente pode vir a ser pedras de tropeço se viermos a usar a liberdade nossa cristã sem responsabilidade. Não existe isso. Liberdade cristã está intimamente relacionada à responsabilidade cristã. Responsabilidade de propagar o nome de Cristo, o nome do Deus vivo através de nossas vidas. Sem atitudes realmente condizentes com a palavra do Senhor, não há como verdadeiramente vermos os frutos do trabalho de Deus em nossa vida. Que vamos ser pedras de tropeço. E a nossa liberdade vai estar condicionada àquela atitude negativa filosófica. Liberdade é aquela pessoa que age sem interferência, sem dar satisfação a ninguém, a nada, aquela pessoa que se autodetermina, e nós não somos autodeterminados. Nós somos submissos e sujeitos a Deus. E devemos, pois, viver a nossa liberdade condicionada a os ditames de Deus. Que Deus nos abençoe. E se os irmãos quiserem complementar, as irmãs aí podem complementar. Louvado e exaltado seja o nosso Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Realmente, Edson, deu umas paradinhas aí, mas deu para todo mundo entender, né, que a liberdade está ligada à responsabilidade. Né? E está aí para as irmãs falarem, para as irmãs comentarem. Izinha, Zene, comentem aí. Complemente também com outras ideias. Isa. Realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, né? A liberdade
com a responsabilidade. Realmente é algo assim que eu até coloquei aqui. Deus nos dá liberdade para agirmos com responsabilidade, não com libertinagem, né? E essa liberdade ficava uma coisa muito vaga, realmente. Mas, ouvindo dessa forma, a liberdade que o Senhor nos dá é para agirmos com inteligência, com responsabilidade, com sabedoria, né? Ele nos dá essa liberdade para tomarmos atitudes que venha a glorificar o nome dele. E essas atitudes só podem ser com responsabilidade. É muito interessante, realmente, a liberdade cristã é a sabedoria onde nós não devemos magoar o irmão, como está lá no texto que você leu, lá no 22 a 33. Tem uma parte também da Bíblia que fala como tratar com os débeis, né, da fé. A gente tem que ter também essa responsabilidade. Deus nos dá liberdade para isso, para sabermos usar com responsabilidade a nossa caminhada cristã, de forma que não venha envergonhar, principalmente o nome do Senhor. Muito edificante, viu? Glória a Deus por isso. Muito bom. Posso? Joana. Isso. Quando fala nesse tema de liberdade cristã, eu louvo a Deus, né? Porque nós, em primeiro lugar, no nosso país, nós temos liberdade para anunciar a palavra de Cristo. Nós somos livres, nós podemos andar com a Bíblia, podemos pregar na praça, seja onde for. Então, quando falou sobre liberdade cristã, o que veio logo à minha mente foi realmente a liberdade que nós temos, né? E vindo somando, como Isa falou, com responsabilidade, nós temos a responsabilidade, sim, de pregar, de falar, né, a palavra do Senhor, anunciar o ID do Senhor para o nosso próximo, a começar do nosso lar, né? E ser realmente diferente. Porque eu estava até domingo lá na classe da EBD, dos Novos Decididos, falando sobre isso. Que nós, quando a pessoa aceita Jesus, se não houver mudança, alguma coisa é errada. Porque temos que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós, né? Nós somos livres para anunciar, somos livres para deixar o Espírito Santo nos transformar, né? Para que nós possamos transmitir a essência de Cristo por onde nós andemos. Foi ontem, eu peguei um ônibus e entrei, né? Sempre eu dou bom dia, e aí eu entrei, bom dia. Não estava com a camisa identificada, não estava com a Bíblia. E aí o motorista olhou para mim e fez assim, a paz do Senhor. Poxa, aquilo foi assim, dá uma alegria no nosso coração em ver que as pessoas olham para nós sem a gente estar identificado com a Bíblia ou com uma camisa, naturalmente, arrumada naturalmente para ir trabalhar, e a pessoa olhar e saudar com a paz. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Sempre acontece isso, de eu estar em algum lugar e a pessoa me saudar. E acontece eu também saudar outras pessoas, eu olhar e ver Cristo em alguém e saudar. Então, é muito importante a gente ter, né, esse cuidado de estar sendo diferente no nosso lar, no nosso trabalho, para que as pessoas tenham respeito por nós. Não só a nós em si, diretamente, mas ao Deus que nós servimos, né? Então, assim, eu louvo a Deus por essa palavra, uma palavra muito edificante, serviu muito para o nosso crescimento. E que Deus continue abençoando grandemente aí o irmão Edson. Eu queria fazer uma pergunta. Passa aí, Jás. Eu queria que Riedson Maia me explicasse uma questão. Assim, que eu sempre tive dúvida, aí teve até um palestrante aqui uma vez, mas só que, infelizmente, não deu para eu participar direito, assim, da palestra dele, a respeito da liberdade de alimento, né, do que a gente come. Aí você falou, introduziu ali um pouquinho, aí eu queria entrar nessa questão. É assim, o pastor já explicou várias vezes a respeito da gente não comer certos tipos de comida que são oferecidas a ídolos, não porque vai fazer mal a gente, que não vai fazer mal, é para poder a gente não enfraquecer a fé do irmão que está chegando, né? Não ser pedra de tropeço, como você falou, né? Como você bem leu. Aí o que acontece? Ele falou a respeito do sangue, ele me falou até a respeito de galinha molho pardo. Eu comia muito, aí eu parei de comer. Aí o que acontece? A minha pergunta é bem essa.
Tem um versículo na Bíblia, eu não sei exatamente onde está, que diz assim: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, né? Aí a minha pergunta seria: a galinha ao molho pardo é um tipo de alimento que eu estou matando ali, eu sei como é que eu estou matando, né? Aí por que essa proibição, essa liberdade, não tem essa liberdade de comer esse tipo de comida? As irmãs devem estar lembradas do contexto de Pedro, que ele teve uma visão, né? Ele estava em uma determinada cidade, teve uma visão, se eu não me engano, em Jope, que descia realmente, isso que você fala é nesse contexto aí. Aí Deus disse: olha, Pedro, não venha dizer que isso aí está contaminado, é imundo, porque o que Deus abençoa e santifica não é imundo. Então Pedro estava tendo uma visão específica em relação a quê? Porque Pedro tinha um preconceito. Ele, como judeu ortodoxo, judeu vermelho, roxo, achava que o evangelho era tão somente para os judeus. E realmente o evangelho, a salvação, as promessas eram primeiramente para o povo de Deus. Então essa visão onde se diz isso assim, é Deus falando: ó Pedro, aquilo que eu santifiquei não é imundo. Então Deus estava mostrando a Pedro, através daqueles alimentos, daqueles animais, que o que Deus santifica, o que Deus escolhe, o que Deus consagra, não tem como Satanás sujar, macular, não tem. É bênção de Deus. Então, meu irmão, a gente vai na frente. Nesse contexto, ele quer ensinar a Pedro que o evangelho também é para os gentios. Aí Pedro desce, porque 2 serviçais de Cornélio vão ao encontro de Pedro, contam a história a Pedro, aí Pedro vai ao encontro e a gente já sabe o que acontece. Esse é o contexto. Mas quando você fala, você está se referindo, o pastor Rias conversou com você, talvez, Romanos capítulo 14, é bem claro. Eu peço às irmãs aí que abram em Romanos capítulo 14. Por exemplo, você fala de sangue, sufocado, não é isso? Olha que interessante o Romanos capítulo 14 aqui. Capítulo 14. Aí, isso que você falou, hoje a Ceará também tem muito aqui. Capítulo 14, versículo 11, 12 e que? 12, 13, 14 e 15. A liberdade e o amor. Repare, a liberdade, que a gente acabou de falar, vinculada à caridade. Deve ter aí a liberdade e a caridade, que é amor. A liberdade e o amor. Quer dizer, eu amo, eu vou agir com a liberdade que Deus me deu. Mas repare, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes... seja, eu vou botar o nosso propósito, o nosso objetivo, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Aí ele vai explicar. Eu sei, estou certo, meus irmãos, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Ela ensina a galinha ao animal. Deus criou todos os animais, amém? Deus não criou tudo, então ele de si não é imundo. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Se alguém me convidar, sinceramente, para ir numa festa de Cosme e Damião, coisa parecida assim, é um Cosme e Damião, eu sei que vai estar sacrificando para Cosme e Damião, e eu sei que não é Cosme e Damião pessoa, é demônio. Eu não vou porque eu sei que lá, aqueles alimentos que estão me convidando para comer, está sendo direcionado para Cosme e Damião, e eu não vou querer me submeter a isso. Eu e essa acredito que as irmãs também não vá. Aí a nossa consciência já está falando mais alto. Mas se uma irmã me chama, olha aqui, mas se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, porque o título do texto é a liberdade e o amor. Não destruas, não aniquiles por causa da tua comida aquele que por Cristo morreu. Aqui, esse é aniquilar espiritualmente. Ou não enfraqueça o seu irmão, não. Então, quando você fala, já do animal sufocado, teve um concílio em Jerusalém que o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, falou: bora escrever o seguinte: os gentios não precisam se circuncidar. Eles só vão se limitar a não comer. Aí que entra o que você falou, que eu acho que você está querendo saber. A não ser que eles não possam comer animais sufocados, né? Sangue, aí entra a questão do sangue, e comida destinada a ídolos. Então, para o judeu, não sei se você conhece o judeu, eu não conheço o judeu. Para essas pessoas especificamente falando, elas jamais vão convidar você e vão dar uma galinha ao molho pardo. Mas se você me convidar, eu vou e como uma galinha ao molho pardo. Se eu gostasse, que eu não gosto, mas eu conheço gente que gosta. Então, do ponto de vista bíblico, não há nenhum impedimento. Agora, se você me disser, a sua consciência do ponto de vista de saúde, disso, daquilo, não.
A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que realmente tudo é puro diante do Senhor. Então não há nenhuma limitação. A não ser que a sua consciência diga, não, eu, do ponto de vista da minha saúde, eu não posso mais comer determinadas comidas. Aí é outra história. Mas do ponto de vista religioso, digamos assim, cristão, a Bíblia é clara. Eu tenho a liberdade de comer. Mas eu vou vincular minha liberdade de comer com o quê? Com a minha consciência de uma pessoa responsável em Deus. Não ferir o irmão, não machucar o irmão, não aniquilar espiritualmente o irmão. Mas se a sua consciência exastiária não te condena, você pode comer, minha irmã. Pode comer tranquilamente. Agora, se você convidar um irmão judeu que vem pregar aqui na Igreja Batista de Lezinho, e você o convida para sua casa, lógico que você não vai o que oferecer. Porque na cultura dele, ele foi culturalmente o quê? Educado na lei de Moisés. Antes de ser cristão, a vida dele. Então você jamais vai fazer isso. Como quer ver outra coisa? Peixe sem escama. Você não vai oferecer ao seu irmão judeu. Se vier aqui na igreja, irmão dele não pode escama, lagosta, essas coisas, porque é algo cultural. A consciência dele vai pensar. Em outras palavras, eu posso comer sangue e deixo certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo imunda. A não ser para quê? Depende da minha consciência. Se a minha consciência, alguém me chama para comer galinha molho rado e diz para Damião oferecer a ídola, demônio, eu não vou. Se você já me convida e eu gosto de comer, mas eu não disse, a consciência não vai precisar. Então, eu respondo assim, Bíblia. A minha resposta é essa. Se as irmãs quiserem complementar ou falar algo, não, eu discordo. Eu acho que não pode. Mas eu vinculo tudo à liberdade cristã. A minha questão seria mais assim, Riedson Maia, que assim, antes, quando eu morava no interior, eu comia muita galinha ao molho pardo. Aí aqui na minha casa eu não faço, mas eu fazia sarapatel. O sarapatel também leva, né? Aí quando o pastor me chamou a atenção lá no culto, chamou a atenção em geral da igreja, né? Que ele pregou a respeito disso, a respeito do sangue, de não comermos comida que contenha sangue, nem de carne sufocada, que é o animal que é morto sem saber o motivo, né? Seria isso, né? Aí o que é que acontece? Eu tirei o sangue do sarapatel. Aí eu passo sem o sangue. Aí depois eu disse assim, poxa, naquele dia teve um pastor Felipe, ele falou a respeito do alimento. Ele falou que o tema seria o que contamina o homem. Aí o versículo bíblico usado era esse. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí é verdade. Da Santos, eu entendo, porque eu digo assim, poxa, tem um parente, alguma pessoa conhecida minha que oferece. Eu não vou, eu sendo cristã, eu não vou porque eu sei que são comidas oferecidas, entendeu? Mas o caso todo, a minha questão toda seria a explicação por causa disso. Por quê? Propriamente o sangue seria proibido no caso do alimento, eu mesmo, como cristã, preparando um sarapatel na minha casa. Entendeu? Sarapatel faz com sangue, é? Sarapatel leva sangue. Tem um pedacinho de sangue, aí você bota também. Se você quiser. Eu já ouvi. Mas agora eu tiro o erro. Eu fiquei. Meu coração agora fica constrangido. É algo que agora eu não faço mais. Mas como falou de liberdade, aí você tocou no tema de liberdade, aí me veio à mente isso, né? Mas eu não faço mais. É algo que eu, para fazer mesmo agora, eu não faço. Eu prefiro, como diz assim, como você lê o mesmo versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, é melhor. É nessa pegada, minha irmã, é nessa pegada. Porque se o próprio pastor convida ele para comer o sarapatel, o pastor Gerson, ou melhor, vou levar o sarapatel para o senhor se levar. Se eu gosto de sarapatel, só pergunte a ele. Porque realmente está muito vinculada à consciência, à nossa liberdade e responsabilidade e a nossa para um judeu realmente, que ele foi aculturado, ele foi educado na base da Torá, realmente ele vai rejeitar veementemente. Ele rejeita veementemente. Aí você me diz, no concílio de Jerusalém, os gentios somos nós também, não é isso? Nós também somos gentios, porque Tiago falou que eles fiquem restritos a comer tão somente comidas que não sejam animais sufocados, sangue. Isso lá no Concílio de Jerusalém, não foi isso? Aí a Bíblia diz, Jesus Cristo, quando manda os 70, ele diz, quando vocês entrarem na casa, não pergunte absolutamente nada. O que der, o que botar, comam. Na obra missionária, o que botar, comam. Comam e comam. Consagrem a Deus e comam. Então,
Tudo é questão de consciência. Se eu conheço um irmão em Cristo, que ele é pastor, ele tem essa consciência, e a Bíblia me diz que tudo Deus criou é limpo, é puro aos olhos de Deus, que eu não posso dizer que nada é contaminado, a não ser que haja realmente um objetivo em se consagrar aquela comida para um ídolo, um demônio, que o ídolo na realidade é um demônio, e alguém chegar para mim e diz que está consagrando mesmo, a consciência na hora vai pesar, eu não vou querer. Mas em relação ao animal sufocado, pergunte a ele que ele não quer comer o sapatel. Pode perguntar a ele. Então, a minha resposta é baseada em Romanos, capítulo 14. E aí você me diz, Concílio de Jerusalém. Jesus vai mais além do que o Concílio de Jerusalém, diz como você pregando, evangelizando, entrar em qualquer casa. O que botar, você tem que comer. E ali não faz restrição a nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de comida. Entendeu? Então, essa é a minha resposta na palavra de... Se os irmãos quiserem complementar aí, as irmãs, podem dizer, não, irmão. Mas Rosângela levantou a mão aí, dizendo que quer falar. Rosângela, me ajude aí, por favor. Ela levantou. Não, é só para lembrar que esse texto específico aqui de 1 Coríntios 6, a questão que ele fala da liberdade é com relação ao corpo, ou seja, a relações sexuais. E o que Paulo fala lá em Romanos sobre a questão do alimento é algo que, é como o Riedson aí falou, depende da sua consciência. No caso de você já se preparar a sua galinha de molho pardo, você se você pegou a galinha caipira, a galinha na procedência, não é nada demais você comer, já que é uma coisa que você se gostou. Agora, aqui, nesse texto de 1 Coríntios 6, ele está falando sobre o pecar contra o corpo, não é? E que a carta gira em torno desse problema, não é? Desse problema, porque lá em Corinto, como o Riedson já falou, eles, como sendo uma cidade cosmopolita, uma cidade muito... acima da sua média daquele tempo, né? É uma cidade avançada. Os filósofos, as pessoas ali se consideravam quase semideuses. Eles se consideravam semideuses. E Paulo, aqui no verso 12, essa expressão, todas as coisas me são lícitas, é uma expressão que ele usou lá deles mesmos. Só que ele deu um complemento todo essencial, que nem todas as coisas me convêm, porque eles também tinham essa formação lá, certo? Então, o que acontecia é que eles cultuavam a deusa Afrodite, e tinha as sacerdotisas, né, que elas... Durante o culto, elas se relacionavam com vários deuses para garantir a fertilidade, né? Então, o que Paulo está chamando a atenção é que o cristão deve valorizar o seu corpo, porque lá em 1 Coríntios 3,17, ele vai dizer que o nosso corpo é santuário de Deus, não é? E olhando aqui, um dos comentários que eu vi aqui há pouco, é que Paulo ressalta o grande valor que Deus atribui ao corpo humano, especialmente dos salvos, e por isso cita o fato de Deus haver ressuscitado o corpo de Cristo em futuro iminente, né? Então, todos os corpos dos crentes também, né? Um corpo destinado à ressurreição não deve se autodestruir, né? Já se tocou na questão da alimentação, porque às vezes o judeu, na cultura judaica, eles também tinham várias restrições alimentares, porque eles passaram um tempo no Egito, e no Egito também eles sacrificavam muito, né, aos deuses através de animais, e eram comidas consagradas também a ídolos. E o fato deles passarem 40 anos no deserto, na infinita sabedoria de Deus, Deus preservou o povo de não comer determinadas coisas, para que eles preservassem a sua saúde.
né? Então, essa questão alimentar e essa questão sexual, ela nos ajudam a ter essa responsabilidade, né, de valorizar o nosso corpo. É claro, como Paulo diz, e Jesus também falou, que o que entra não é o que contamina o homem, sim o que sai. Mas já com relação ao corpo, eles também tinham muita sensualidade, a deusa Afrodite, e eles se utilizavam até de drogas, de bebidas afrodisíacas, né? E ali eles faziam tudo o que era de imoralidade, como o texto vai dizer, né? Então, os crentes que estavam se convertendo ao cristianismo, e especialmente também as mulheres, eles não podiam mais viverem sobre essa contaminação. Então, Paulo ele faz essa alerta. E aí ele vai dizer, né, que o cristão deve aprender a valorizar o seu corpo como lugar sagrado em que Deus reside e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos para livrar-se de qualquer escravização ou engano pecaminoso, né? E se transformar em pedra viva para a glória de Deus, como diz lá o apóstolo Pedro. Então, é muito essencial a gente ter esse cuidado, né? Já se trouxe essa questão da alimentação, mas Jesus já nos garantiu isso, que o que entra na boca do homem, né, depois sai. Mas acontece Amém. que, se a gente levar para a questão da saúde, por exemplo, eu mesma tenho algumas restrições alimentares. Se eu comer camarão, eu posso ter uma alergia, né? E eu gosto de camarão, mas só que eu tenho que evitar comer camarão, não é? Então, tem pessoas que têm outros tipos de enfermidades e que o médico restringe. Quem tem pressão alta tem que se abster um pouco do sal, quem tem diabetes tem que se abster do açúcar, né? Então, isso aí é uma coisa de preservação da nossa saúde, né? Agora, quanto a esse alimento, se você gosta de galinha ao molho pardo, você mesmo faz, né? Seja, se é você mesmo que prepara, que escolhe a galinha, que mata a galinha. Eu vou lhe falar, então, eu vou falar um segredo. É que você eu comecei a ler o livro, daí comecei a ler a Bíblia, né? Quando passou aquela parte ali das leis, que fala dos sacrifícios, aí eu fiquei mais receosa ainda para comer alguma coisa que contenha sangue. Aí, porque quando eu sei. Quando o Riedson Maia leu, ele leu 1 Coríntios 6, aí leu aquela parte, e eu perguntei porque no 1 Coríntios, a partir do versículo 10, 25, aí fala, comei de tudo que vede no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Aí por isso que eu perguntei do alimento, né? Que ele leu essa parte, aí me bateu a curiosidade, né? Mas eu não consigo mais comer não mesmo. Eu até do sarapanel eu tiro agora. Porque hoje, com relação a essa questão alimentar, você sabe que existem os veganos, né, que não comem carne de animal. Eu mesmo conheço pessoas que não se alimentam de animal nenhum, principalmente carne de boi, que diz que o boi é muito sacrificado e tal, tem aquelas coisas todas, né, que é horrível, a morte do boi e tal, e eles não comem por causa disso. Então, isso aí já é a consciência, né, de cada um. Mas com relação, eu entendi que o tema que foi dado sobre a liberdade, usando esse texto aqui base de 1 Coríntios 6, a questão aqui é específica do corpo, sobre a imoralidade sexual. Então, Rosângela... Só que o crente agora ele é a habitação do Espírito Rosângela, Santo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, seria assim, Rosângela e Edson. No caso, seria assim, o 1 Coríntios 6 seria a respeito do corpo, mas no 10 seria a respeito dos alimentos, não é isso? Essa liberdade dos alimentos. 1 Coríntios 10? Porque no 1 Coríntios 6...
Ó, 1 Coríntios 10, Versículo 10. 5, 10, 25, ele vai falar ali de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí em seguida ele fala, comer de tudo que vedes no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Ali, ou seja, Riedson abordou dois temas, no caso a liberdade do corpo ali e a liberdade agora dos alimentos. Foi isso, Riedson? Foi como Rosângela bem colocou, a liberdade, e Isa falou a palavra libertinagem, a liberdade para não dar ocasião a libertinagem, né? Para não fazer o que quiser, entender como outros crianças, filhos das trevas, né? Rosângela colocou muito bem colocada a questão do corpo, que é específica em relação ao corpo, como sendo santuário do Deus vivo, templo do Espírito Santo. A nossa liberdade como cristão não vai mais nos permitir fazer o que fazemos no corpo. Se éramos prostitutos, se éramos pessoas dissolutas, não viver mais na dissolução, na embriaguez, nos bacanais da vida, como já ouvimos muitos testemunhos aí, pessoas que viviam assim. O próprio Beijoca foi lá na Igreja Batista Monte Jerezinho, e ele deu testemunho dele, que vivia na prostituição, conheceu a esposa dele, que também já deu testemunho em várias igrejas. Acho que Rosângela já pegou até esse testemunho, que também vivia numa vida de prostituição, e pronto. E aí deixou. E você foi também, a liberdade. Ele pega o exemplo da comida. É um texto genérico, mas ele faz uma especificidade, ele pega uma parte da comida. Ele fala aqui que ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Em capítulo 10, a partir do versículo 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Aí ele dá um exemplo específico de comida, é isso mesmo. Aí no capítulo 10, dá um exemplo sobre a comida, mas a gente pode o quê? Em uma hermenêutica, generalizar, porque o livro de Coríntios tem muitas admoestações, o livro de Romanos também muitas admoestações sobre a gente, na realidade, usar a liberdade com consciência, com responsabilidade. Como Rosângela muito bem colocou, ali fala sobre realmente a questão de fugir da prostituição, a nossa liberdade ser usada de maneira a não mais praticarmos aqueles atos que nós achávamos, como Rosângela colocou, filósofos entendidos, fazem o que querem da vida, bem entende, até com o próprio corpo, mas já não é assim. Aquele que é de Deus, foi comprado com o sangue de Cristo, já não é mais de si mesmo, mas pertence a Deus. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. E aqui no 10, faz esse exemplo, coloca esse exemplo aqui bem sugestivo em relação ao comer, dizendo em outras palavras que tudo é questão de realmente consciência, mas como o Rosângela também colocou, questão também de consciência que me faz dizer, não posso comer isso, eu tenho pressão alta, senão eu vou morrer. E eu vou, de certa forma, estar contribuindo para a destruição do templo do Espírito Santo. Se eu sei que eu tenho uma doença, vou comer aquela comida vai me fazer mal, o que é que eu estou fazendo, em outras palavras? Então, tem que se pensar mesmo, realmente, o que a gente tem comido, como a gente tem comido. E a gente tem que realmente usar a nossa consciência, né, atrelada à liberdade e à responsabilidade. É isso mesmo. Ô, Riedson, aqui no comentário bíblico que eu estou observando, essa questão de 1 Coríntios 10, o verso 24, que ninguém deve buscar seu próprio interesse, o comentarista fala que os coríntios haviam aprendido de Paulo acerca da liberdade que temos em Cristo, mas estavam usando esse conceito saudável e comunitário para dar vazão ao egoísmo, entendeu? Eles estavam dando evasão ao egoísmo e a imoralidades pessoais. Então, Paulo concorda que somos livres para fazer tudo o que for agradável ao Deus e ao nosso próximo e a nós mesmos. Temos toda a liberdade para fazer e promover o bem sobre a terra e para com todos. A liberdade para o erro e o mal é pecado. Como ele fala também em Gálatas 6:12, em Romanos 14:19, em 1 Coríntios 3, de 9 a 17, entendeu? Então, eles estavam usando dessa liberdade para dar evasão ao seu próprio corpo. Na sua Bíblia tem algum comentário aí de 31, 10, 31, tem algum comentário do versículo 31? Pode ler? Versículo 31, algum comentário em sua Bíblia? 31. Assim seja comendo, seja bebendo, fazei tudo
para a glória de Deus. Não, aqui está bem claro. Entendeu? Aqui está bem claro, porque se eu buscar viver para a glória de Deus, eu vou evitar contaminar o meu corpo. Eu não vou querer mais viver na imoralidade. Ou então, nesse contexto aqui de 1 Coríntios 6, Paulo vai até dizer que muitas vezes os casais cristãos estavam buscando coisas afrodisíacas, né? Mas só que, pelo conceito que agora eles têm de Cristo, eles tinham que abandonar tudo isso. Não é mais aquela simbologia de adoração a Deus Afrodite, que tudo girava em torno dessa imoralidade. Né? Então, ele chama a atenção dos casais cristãos para que não se contamine com práticas indevidas, né? Com práticas que não agradam a Deus, né? A prostituição e usar o seu próprio corpo de forma a desmoralizar o seu corpo, porque agora vocês são santuário do Espírito Santo. O nosso corpo se torna sagrado. A gente busca a santificação, né? Como realmente, ultimamente, na igreja, eu não sei se vocês observaram, está havendo uma série de pregações sobre santidade, sobre santificação. Né? Então, o desejo do apóstolo Paulo é que eles não vivessem naquelas práticas imorais, né? Mas que buscassem a Deus e vivessem para a glória de Deus. Não buscando aquilo que desonra até o seu próprio corpo. Que era uma cidade muito idólatra, né? Corinto era uma cidade muito permissiva, né? Porque ali quem reinava era a deusa Afrodite. Se você for pesquisar sobre a deusa Afrodite, você vai ver que é tudo questão de imoralidade que existia ali. Né? Então, Paulo chama a atenção dos coríntios para que a igreja, não é, viva para a glória de Deus, para que os crentes cuidem do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Eu não sei se a gente foi... Você acabou de falar tudo. Conseguiu ser claro. Você falou tudo aqui que está no comentário. Você foi muito bem. Mas é uma questão realmente muito difícil e polêmica. Até hoje, essa questão continua sendo polêmica. Né? Porque cuidar do corpo é algo assim extraordinário. Vai além da nossa vontade. É como o pastor tem pregado. Você não tem que mudar o que está na Bíblia, mas você tem que ajustar o seu comportamento ao que a Bíblia está dizendo. Né? Tem pessoas que é muito difícil se controlar. Né? Então, o crente que é convertido, que é regenerado, né? Como certa vez a gente fez um estudo na MCM sobre maturidade cristã, em que o apóstolo Pedro vai dizer que a gente deve desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vá descrescendo. Mas só que esse crescimento, a gente tem que entender que um bebê ele não fica eternamente bebê. Ele vai crescendo, né? Ele vai avançando até chegar à idade adulta, até chegar à terceira idade, até chegar à velhice. Né? E aí a nossa santificação é uma caminhada progressiva, né? Como um dos grandes avivalistas já falou, que a santificação é uma caminhada para o alto, né? E de maneira ascendente. Não é altos e baixos, é sempre ascendente, porque tem gente que diz, eu vou caindo, vou crescendo, não. É ascendente, não pode ser com altos e baixos, né? Então, o crente ele vai buscando, ele vai se santificando, ele vai deixando que o Espírito Santo domine seus desejos, né? Seus desejos emocionais. Né?
Então, a gente tem que submeter-se ao domínio, à plenitude do Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer aqui. Por isso que ele finaliza dizendo, olha, vocês façam tudo para a glória de Deus. Né? Se você quer viver para a glória de Deus, você tem que cuidar do seu corpo. Você não pode ficar expondo o seu corpo. Né? Então, é isso que ele vem nos falar, porque o nosso corpo vai ser ressuscitado. Como ele disse aqui, né? Assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado, foi transformado, o nosso corpo também será, como ele diz lá em 1 Coríntios 13, né? Que quando era menino, pensava como um menino, mas depois que chegou, então ele foi crescendo, foi amadurecendo, né? Então, o nosso corpo será transformado. Né? Quando Jesus foi visto, ressuscitado, não é? Ele resplandecia. Né? Na transfiguração, ele resplandecia. Quando foi transfigurado, né? Que Moisés e Elias apareceram ali, num corpo diferente. Né? Então, é isso, o nosso corpo será transformado, né? De glória em glória. E a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa comunhão com Deus, como foi falado muito bem no domingo. A gente tem que buscar comunhão com Deus, para que a gente possa entender, possa se alinhar com a palavra de Deus e viver para a glória de Deus. Ô, Rosângela, também está sendo muito falado na TV, em todos os lugares, os médicos falando muito sobre alimentação, né? Que a maioria das doenças estão entrando pela boca. Eles estão sempre mandando que se faça uma educação alimentar, se cuidar com o que come. Né? Porque, na verdade, como o Riedson disse, é uma questão de consciência. Né? É o que é que você está comendo, o que é que vai ser bom para você. A Bíblia diz, é uma questão de consciência, por isso mesmo. Né? Ter consciência e também ter cuidado com as coisas que são ofertadas a ídolos. Isso aí a Bíblia também fica claro. Você sabe que eu ofertada para ídolo, você não vai comer. Mas é você fazendo é outra coisa. Agora, sabendo que comendo uma coisa mais saudável, como foi o caso também de Daniel, sim, com Sadraque, Mesaque, foi. Bom exemplo. Coisas naturais e eles ficaram com mais vigor, mais saudáveis do que as pessoas que estavam comendo as outras coisas que as iguarias do rei. Porque os povos, né, como os babilônios, eles são muito idólatras, muito extravagantes em tudo. Na forma de comer, na forma de se relacionar. Né? Eles eram muito extravagantes. E isso ofendia as pessoas. Né? Ofendia a reputação de muitas mulheres, de muitos homens também. Então, o exemplo de Daniel é um exemplo que a gente deve buscar, não se contaminar com o mundo. Não é? Com relação ao corpo, à prostituição, a questão da pornografia, né? A questão da pedofilia, tudo isso, né? Como a gente viu aí esses dias, uma coisa absurda, né? Com esse cantor que foi denunciado aí, né? Uma prática horrenda, uma coisa, né? Super difícil da gente... Meu Deus, é fim do mundo, o que é isso que está acontecendo com as pessoas, né? A questão mesmo de gênero, né? A forma deles se relacionarem, tudo isso é abominação diante de Deus. Né? Então, você indo para o livro de Levítico, você vai ver aquelas práticas que eles faziam, até com animais, e Moisés ali catalogou tudo aquilo para que fosse um mandamento e para que o povo não fizesse aquilo. Né? Então, até hoje, né, a gente, para viver uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, passa pelo nosso corpo. O nosso corpo, né, como é a expressão do nosso espírito. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, se policiar
vigiar, né? Cada um de nós, eu também me incluo nisso, a gente tem que vigiar uma roupa que coloca, um modo de tratar entre irmãos e irmãs, entendeu? Tudo isso a gente tem que ter cuidado para não passar pela aparência do mal. Verdade. Vem cá, Isene, não tem nada para falar. Silvia. Fala aí, Isene. Silvia, não quer falar nada, não? Bora ouvir sua voz aí. Acho que a Lidiane está aí também, né? Tá Lidiane, Nide. Cadê Nide? Nide, se apresente, fale aí. Canela de fogo! As canelinhas de fogo, né? Tá bom. Então, vamos, assim, agradecer, né? Agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos ensinado, né? A cada dia. Está sempre... Isso aqui é uma escola, né? Que nós vamos aprendendo uns com os outros e com a palavra de Deus, que é mais importante, né? Que nós possamos a cada dia buscar ainda mais. Eu vou pedir para a Isa fazer essa oração para finalizar. Agradeço a você, Edson, sua boa vontade, você está sempre aqui quando a gente solicita, que Deus continue te abençoando, te capacitando a cada dia, fortalecendo você nessa nova caminhada, viu? Estamos torcendo aqui por você. Neide. Oi, Neide. Meu microfone estava fechado. E eu estava tentando falar e não estava conseguindo. Eu estava aqui me segurando para não falar, mas eu gostaria só de ler um pequeno comentário aqui da Bíblia que eu tenho, que diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo. Aí diz assim, Paulo finalmente concluiu a discussão dos capítulos 8 a 10 com 3 exortações. A primeira, façam tudo para a glória de Deus, o que conclui fugir da idolatria, mesmo nas coisas mais corriqueiras, como beber ou comer. Segunda coisa, ele diz, limitem a liberdade de vocês para não se tornarem motivo de tropeço para ninguém. E a terceira, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ele diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Então, como o título foi Liberdade com Responsabilidade, então nós temos, Deus nos dá essa liberdade, né, de fazermos o que quisermos, comer de alguma coisa que não é para comer, ele dá essa liberdade, nós temos o livre-arbítrio, mas com essa responsabilidade que nós temos diante de Deus, não devemos fazer nada disso. E Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Então, a lição que eu tirei foi essa, que a liberdade que Deus nos dá, a liberdade vem com responsabilidade, como Isa falou no início do nosso debate. Ok? Sou eu agora? Glória a Deus. Orar. Antes de orar, eu posso comentar um negócio? Pode. Lá em Atos 15, Paulo está dando algumas orientações para Antioquia, né? Foi uma decisão enviada a Antioquia. Aí no 28 e 29, ele diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, né? E das relações sexuais, foi o que a gente leu, ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, você fará bem, você estará agradando se guardardes dessas coisas. Então, a Bíblia é aquela coisa assim que não é uma imposição. É tudo, Rosa falou muito bem, a questão da prostituição lá, da deusa, Riedson com alimento, já seus comentários. Mas a Bíblia sempre ela não impõe, né?
ela dá essa liberdade de nós escolhermos a decisão que temos a tomar. Então, fareis bem se vos guardardes. Então, é questão de consciência, realmente, tudo que a gente tem falado, a questão de consciência, e fará bem se a gente tomar aquela atitude. Olha, você fará bem se você fizer assim. Então, a orientação que é dada, né, na Bíblia para nós. Eu achei esse texto aqui de Atos, quando já se falou sobre a questão do sangue, né? Mas é carne sufocada. É a liberdade que o Senhor nos dá, né? Agora vai de a gente agir com responsabilidade e pedindo o quê? Sabedoria que vem do alto, para poder tomar a decisão correta e que nada que venha para partir para o escândalo, né? Amém? Podemos orar ou alguém vai falar? Posso falar? Oi, irmãos, posso falar? Pode É a falar. Silvia. Veja bem, Jace, eu penso assim, se o teu coração não te condena, tenha paz. Se já, eu acredito, eu concordo com o que Edson falou, eu concordo com a irmã Rosângela falou. Eu hoje não como uma galinha ao molho pardo por causa da procedência, do jeito que eles tratam, né? Mas se fosse no interior, eu comeria. Mas se você se sente constrangida em comer hoje, isso vem de você. Se seu coração está te condenando, então eu acho que você não deve comer. Agora, cada um tem uma maneira, né? O Espírito Santo, ele transforma, ele nos dá sabedoria, e eu acredito que se você não está se sentindo bem, você não deve comer. Mas eu acho que não há pecado por aí. É questão de intimidade, de aceitação, né? Se você acha que não deve, então eu acho que já não vai ficar bem para você estar comendo essa comida com sangue, porque para você é o seu entendimento com Cristo, né? Cada pessoa tem uma maneira, Deus tem uma maneira, ele age de multiforme graça, com cada um ele tem uma maneira de se comunicar com a gente. Eu penso assim. É como eu falei, isso, né? irmãos. Como eu falei no início. Eu antes comia, aí quando o pastor falou, eu vejo muitas pregações e a gente tem que botar em prática aquilo que o pastor está falando, e que a gente vai para a Bíblia primeiro. Fazer igual os bereanos, vamos para a Bíblia para ver se está de acordo, tudo certinho. Com certeza. Aí a gente vai para a Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, aí o que é que eu vi? Aí eu comecei a ler a Bíblia e vi a respeito do sacrifício, que era retirado todo o sangue do animal para o sacrifício, né? Aí aquilo já me constrangeu mais ainda. Eu disse, quando o pastor falou, eu disse, não vi nenhum versículo que fale que está proibido. Mas quando eu comecei a ler, aí fui lá para a Levítico, falando da lei, falando a respeito dos sacrifícios feitos, aí aquilo já foi mais me constrangendo. Aí por isso que eu falei da liberdade, porque eu vejo muito falar da carne sufocada. Da carne sufocada realmente eu não como. Eu não como nenhum animal que seja morto sem eu saber a procedência. Aí eu não vou comer, né? Mas fora isso, o que eu comia era o sarapatel, como eu disse, que eu mesmo fazia aqui em casa, e a galinha ao molho pardo, quando eu ia para o interior, que manhã fazia, que lá no interior tinha muitas, aí ela matava lá na hora e fazia, eu comia. Aí agora eu não como mais. Mas eu penso assim, do meu já se interior fala agora, que... mas que já me constrange de comer. É isso, você se sente constrangida, mas eu penso assim, é um sacrifício. E não é sacrifício que a gente vai estar comendo, né? É com mais que verbais, não é isso? Então, meu entendimento já é outro, né? Mas cada pessoa, Deus, se você não se sente à vontade, então tenha paz com Cristo por aí. Eu penso assim. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de orar, eu vou cantar só um rápido testemunho. Eu, quando me converti, juntamente com a minha mãe, então eu continuava tomando cerveja. Para mim, eu não tinha problema nenhum. Eu saía do culto, eu e minha mãe, a gente saía do culto, e aí a cerveja estava gelada. Aí, antes do almoço, a gente tomava cerveja, mas aquilo eu não tinha problema nenhum de consciência. Não me afetava, para mim era a coisa mais normal do mundo. E eu fiquei na minha quieta. Quando foi no dia do aniversário do meu pai,
Minha mãe fez uma peixada, uma coisa, tinha muita gente aqui em casa. E aí a gente lá em cima tomando cerveja e tal. E aí, de repente, eu com um copo na mão, aí eu vi, dizer assim, por que você está fazendo isso? Aí eu olhei para o copo, gente, o copo está falando comigo? Eu até achei, né? Eu disse, oxi. Aí bebi novamente, aí disse, por que você está fazendo isso? Minhas irmãs, eu ouvi claramente, a partir daquele dia do aniversário do meu pai, no dia 20 de novembro de 97, eu botei o copo em cima da mesa, aí meu esposo veio, toma aqui, eu disse, não quero mais não, dá um tempo. Porque eu tinha assim, eu bebia, dava um tempinho, voltava. Aí ele, não vai beber, vai descansar. Eu disse, eu não disse a ele. Aí quando ele veio novamente, eu disse, não, eu não quero beber. Aí não bebi mais. No outro dia, ele veio, vamos tomar uma cerveja. Eu disse, eu não bebo mais. E até o dia de hoje, nunca mais eu coloquei nada na minha boca. Porque o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Aí eu vim realmente cair na real que aquilo não era agradável ao Senhor. Mas antes disso não me incomodava de jeito nenhum. Em tudo é questão de deixar o Espírito Santo trabalhar e é questão de ter a consciência daquilo, de quem é Deus na nossa vida. Entendeu? Então, se não afeta a consciência, eu acho assim, né? Eu acho que o Espírito Santo vai falar aos filhos dele. É a minha opinião, né? Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, engrandecido, Deus seja o teu nome. Pai Santo e Eterno, muito obrigada, Deus, por esse momento importante que nós aprendemos muito aqui, ó Deus, uns com os outros, cada comentário, Pai, edificando a nossa vida, ó Deus, promovendo mais a santificação, ó Pai, do corpo, dos membros do teu corpo, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse momento único. Obrigada, meu Deus, pelo nosso crescimento espiritual, maturidade espiritual. E obrigada também, ó Deus, pela liberdade que o Senhor nos concede, para que possamos, ó Deus, agir com responsabilidade, seja no corpo, seja no alimento, seja no proceder, mas que tenhamos, ó Deus, a consciência da Tua presença em nossa vida e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estar procurando viver em conformidade, Deus, com a Tua vontade. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que participou, pela vida de Riedson Maia, Deus, que está conosco sempre presente, ó Deus, para trazer palavra, Pai, de ensinamento. Rosângela, que contribuiu grandemente também. Continua abençoando os teus filhos, Pai, nos guardando, Senhor. Nesta hora, Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor, Deus, nos dê tranquilidade de consciência e fala, Espírito Santo, aos nossos corações. As dúvidas que tivermos, se ficou alguma coisa, que o Senhor venha estar consertando, restaurando tudo em nossa mente, em nosso coração, para que, ó Deus, possamos viver com tranquilidade, sem consciência pesada, sem problemas de temor de estar fazendo a coisa errada, mas queremos, ó Deus, te servir, Pai, de verdade. Então, ó Deus, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. Dá-nos uma noite de sono reparador, uma noite de paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Até a próxima. Deus nos abençoe. Firmes atletas de Cristo. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém! Amém! Glória a Deus. A paz, irmãs. A paz, Aninha. Paz. Graças a Deus.